Big Brother Brasil é de longe um programa só de entretenimento. Na verdade, não dá nem para afirmar que ele é um programa que vende cota de patrocínio. Você poderia até mudar seu estilo, você teve chances de mudar seu estilo de jogo. Mas aí também não é você, né? Porque quando você entra pra tombar, seja lá o que for. Quem sai hoje é a Carol. Analisando a fundo o modelo do Big Brother Brasil, eu descubro que talvez é um dos programas que mais sabem utilizar a audiência e construir um modelo de negócio inteligente. E neste vídeo eu vou justamente explorar quais são os 3 principais ativos que o Big Brother usa para converter essa audiência e construir um modelo de negócio sustentável. E também até o final desse vídeo eu vou te trazer aplicações práticas com esses insights para que você possa estar aplicando no seu negócio e melhorando a performance da sua empresa ou da área que você trabalha e que você gere. E todo esse modelo fantástico, ele é baseado em 3 pilares que fazem com que o BBB ele continue perdurando, ele continue, mesmo com os streamings e outros tipos de plataformas surgindo, ele continua retendo uma certa audiência e faturando mais de 1 bilhão por ano. Esses 3 pilares eu vou chamar de ativo, porque eles se tornaram um ativo que fica gerando e trazendo monetização e patrocínios para dentro do programa. E o primeiro ativo que eles usam de forma estratégica é a tal da atenção. Calma que não é dessa forma que você está pensando. Vamos entender o seguinte, a maioria das empresas ela vai tratar hoje a atenção como se fosse só uma campanha, só um lançamento, só um post que vai viralizar, um pico ocasional de tráfego pago, ou até mesmo AdSense, né? Retenção de audiência com vídeos com engajamento, métricas comuns de engajamento. Só que quando a gente faz isso, na prática, você tem às vezes um faturamento irregular, porque você depende desses picos de atenção. Você tem um time que está sempre correndo atrás do cliente, porque o cliente dá só atenção quando ele tem um nível de interesse alto, que é o que acontece na maioria dos processos comerciais. E você tem uma dependência excessiva de mídia paga, de AdSense. A maior parte das empresas hoje, nas consultorias, dependem de tráfego pago para vender. Tanto que o custo de aquisição de clientes dessas empresas é exclusivamente sobre tráfego pago. Só que isso não é saudável para o modelo de negócio. Tem tantas formas de monetizar. E o BBB faz justamente o oposto disso, cara. Olha só. Olha a sacada que os caras tiveram para usar a atenção como um ativo de performance dentro do modelo do BBB. Eles criaram, basicamente para o público, uma rotina obrigatória de consumo. Então, eles têm programa todo dia, eles têm evento fixo na semana, você tem o paredão, líder, prova do anjo, diversas coisas que faz o público saber que vai ter aquilo e, consequentemente, criar uma expectativa. Então, os telespectadores do Big Brother, eles têm uma expectativa previsível do que vai acontecer. E aí eles criam esse cenário nas suas cabeças e passam a acompanhar ali dentro as figuras, as pessoas que tem ali dentro, né? Em cima disso. Então cria-se narrativas, isso fica na boca do povo, isso sai do programa de uma forma normal. E aí o público ele acaba voltando mesmo sem ter novidade. Só que o que isso gera para o BBB? O cliente ele entrega uma atenção com muito mais qualidade. Na prática, o BBB consegue converter isso em previsibilidade de venda e um menos risco comercial. Tanto que o BBB, né? Para quem não sabe, o Big Brother Brasil, ele monetiza antes de começar. Então ele já começa com cotas, com os produtos que eles têm vendido. Então, olha só, a atenção do público aqui dentro, ela sai somente do pico do programa de noite, muito pelo contrário, ela vai durante o dia, ela vira narrativa. E como é que você pode hoje usar essa atenção, criar uma rotina obrigatória de consumo através de uma atenção com o teu cliente? Eu vou te recomendar que você trabalhe uma geração de caixa previsível, que aprenda a explorar a atenção como centro do teu resultado. Como é que você pode fazer isso, tá? Vou te dar um exemplo. Se você tem uma empresa de B2B que vende para outra empresa, qual seria uma decisão prática hoje para você fazer isso? Primeiro, você sai de um projeto fechado, de cobrar para um projeto fechado e começa a entrar em contratos, em projetos que têm contratos mensais pelo menos de 12 meses, 18 meses. O que isso te daria, tá? Isso vai te dar uma receita previsível. Você consegue trabalhar com um budget, com orçamento, com headcount, com previsão orçamentária de pessoas de uma forma muito mais específica.
de uma forma muito mais controlada, e você também não fica concedendo muito desconto. E olha só que interessante, o cliente ele deixa de fazer um pacote único com você e você amarra o cliente em 12 meses e você consegue trabalhar melhor a atenção. E dentro de trabalhar melhor a atenção, tem os próximos pilares que vai fazer você monetizar ainda mais, ok? Mas eu trouxe um outro exemplo de varejo e e-commerce. O que seria uma decisão prática hoje para quem tem varejo e e-commerce para trabalhar a atenção e prender mais o cliente? É trabalhar com assinatura, trabalhar com clube, com benefício em datas fixas, por exemplo. Por quê? Porque isso aqui te dá menos dependência de tráfego pago, faz o cliente voltar. E também te dá um caixa antecipado, porque você consegue trabalhar pré-venda, que é exatamente o que o Big Brother Brasil faz. Trabalha pré-venda das cotas antes mesmo do BBB iniciar. E por que tudo isso aqui, tá? Porque com isso aqui, você consegue trabalhar a atenção do cliente. O cliente ele precisa voltar e ele tem uma previsibilidade de rotina. Quando você faz um serviço mensal, presta serviço, uma consultoria, por exemplo, o cliente ele sabe que tem reunião, ele sabe que ele vai receber relatórios, fica muito mais fácil. E aí com isso você consegue tabular isso e gerar insights para o teu negócio. Então o primeiro passo para você fazer isso é começar a trabalhar a recorrência, fazer o cliente voltar mais de uma vez para comprar o teu produto, deixar de trabalhar produtos pontuais e trabalhar outras formas de monetização. Isso vai te gerar muito mais atenção do teu cliente e atenção, você pode usar outros dados que a gente vai ver aqui na frente, podem te dar resultado, pode fazer o teu negócio alavancar. Seguindo na linha aqui, que retorno é esse, né? É quando você começa a aplicar o segundo ativo em cima dessa atenção que você está gerando no teu cliente. Então primeiro você fez o teu cliente voltar novamente para o teu negócio, trabalhou recorrência e agora você vai trabalhar o quê? Mesma coisa que o BBB faz, o dado. Cara, fantástico. Você sabe que o BBB, ele não mede audiência, né? Na verdade, ele mede o comportamento das pessoas, ele faz a coleta de comportamento. Por quê? Porque toda interação acontece dentro do sistema da Globo. Como? Por voto, por escolha. O voto, as escolhas, a rejeição do público, se for tabulado, né, os votos, a escolha principalmente, tem que ter um cadastro. Tendo cadastro, tem dados demográficos do cliente. Quando você faz um cadastro lá, você passa todos os dados demográficos, você passa, provavelmente você aceita algum tipo de termo que eles podem estar analisando as suas interações em outros sites, através de cookies. Frequentemente vai ser linkado com a rejeição ou aceitação que você tem com os candidatos. Não pense que os candidatos, tá, são escolhidos aleatoriamente. Não, cada candidato tem comportamento e uma reação. É como se fosse um chassi, né, onde ele representa uma série de comportamentos. E quem compactua ou descompactua com aquela pessoa, automaticamente é um insight, um instinto que o BBB tem sobre o público, sobre a audiência que está assistindo. Então, tanto na rejeição, tanto na preferência, quanto a reação emocional das pessoas, isso tudo é dado, tá? Além disso, o login no streaming, se você vai assistir no Globoplay, por exemplo, dentro do Globoplay deve ter diversas métricas, deve ter tempo de tela, teus comportamentos, o que assuntos chamam mais atenção. Com certeza isso tudo vira dado. O que você acha que o BBB faz com esses dados? Ele projeta melhores candidatos para aumentar o nível de audiência. Ele projeta comportamento de candidatos para ir para as marcas. Não é à toa que eles vendem mais de 1 bilhão antes mesmo do Big Brother começar. É porque as marcas recebem um público, uma audiência qualificada. Extremamente qualificada, na verdade. Então, ter dados, analisar dados, deixar de olhar só para audiência, mas medir comportamento do teu público, é uma das coisas primordiais que você pode fazer. E como é que você pode aplicar isso no teu negócio? Para de alugar cliente e começa a ter um ativo, porque dados são ativos. Com dados você consegue trabalhar de forma muito mais assertiva. Dados são decisões. E como que você pode fazer isso? Vou te dar um exemplo aqui de uma empresa que vende hoje pelo Instagram. Essa empresa, ela fica vendendo pelo direct, tá? A primeira coisa que você vai fazer é parar de depender só de mandar direct. E vai começar a criar lista própria, CRM, histórico de compra, histórico de interesse de cliente. Vai mapear isso, vai colocar isso no Excel, vai colocar isso no sistema, né? No CRM é um sistema de gestão de relacionamentos, mas de modo geral no Brasil acaba usando para gestão de vendas, né? Mas você vai tabular isso. Quando você consegue tabular isso, o que você tem? Qual que é o impacto? Você consegue trabalhar recorrente sem anúncio, porque o cliente sai do Instagram, vai para o teu processo comercial. Você consegue vender de novo para esse cliente com base em comportamento, porque você analisou o histórico de compra. Isso faz o teu CAC, que é o custo de aquisição por cliente, cair. Você consegue ter um monte de insights com isso e converter em ação que gera caixa. Vou te dar outro exemplo agora, usando uma empresa tradicional, uma empresa comum. Qual seria uma decisão prática para essa empresa? Empresa que tem operação, que tem indústria, que tem suporte, linha de montagem.
qual que é a primeira decisão prática? Começa a capturar todos esses dados dentro da operação, na hora do pedido, na hora do suporte, no uso do produto, principalmente se for uma tecnologia, e não só no marketing, porque quando você faz isso, você consegue ter várias estratégias de converter isso em ação. Por exemplo, fazer o cross-sell, que é quando você vende mais de um produto para o mesmo cliente. Então, se eu estou capturando o dado aqui na hora do meu pedido e eu estou capturando o uso, eu sei que meu cliente usou o produto A, mas eventualmente ele usou demais esse produto e teve muita dificuldade em uma parte específica de uso desse produto. Eu sei que essa dificuldade é resolvida pelo produto B. Então, eu vou oferecer de cara o produto B. Como é que eu descobri isso? Em cima de dado. Posso trabalhar a retenção do cliente quando eu vou ter que melhorar meu suporte, trabalhar minha estrutura de suporte, minha estrutura operacional, colocar um SLA, né, que é um indicador de nível de serviço. Consigo ter previsibilidade, mais previsibilidade, porque eu sei o comportamento dos meus clientes, sei o período de pico de compra, pico de venda, eu sei tudo sobre o meu cliente. A empresa que não usa dado, ela aluga o cliente por um período, porque ela não tem ativo para estar gerando receita de novo. E um gestor que trabalha dado dentro da empresa ou que quer trabalhar, ele tem que fazer pelo menos essas perguntas aqui, ó. Onde meu cliente se identifica para eu saber quem é esse cara, o que ele faz, onde ele toma decisão, qual é o ponto de contato comigo, no meu produto que ele toma decisão, que eu posso estar analisando, guardando isso, e onde eu capturo o comportamento, quais são os pontos de contato que eu tenho dos principais comportamentos que podem influenciar a decisão dele de compra. Então olha só, primeiro ativo, a gente teve atenção, a gente trouxe mais o cliente para dentro do teu modelo de negócio, semelhante ao BBB. Segundo ativo que a gente teve foi o quê? O dado, onde a gente passou a analisar esses dados para melhorar a nossa oferta. Terceiro e último ativo que faz o BBB perdurar até hoje, o inventário. Olha só, o BBB ele vai transformar a própria rotina dele em inventário. Quando eu falar inventário, entenda oportunidade de monetização. Então o BBB, com base em dados, em comportamento de cliente, com base em atenção recorrente, ele vai transformar tudo que ele puder em oportunidade de monetização. Tudo mesmo, tá? O mercado dentro do BBB é uma cota que é vendida. O almoço do BBB é uma cota que é vendida. A prova é uma cota que é vendida. Experiência é cota que é vendida. Tudo é cota. Então tudo é monetizado. E agora que você tem a atenção, o dado, como é que você pode fazer isso aqui ser aplicado dentro do teu negócio? Você vai transformar tudo que você puder dentro da tua operação em receita. Primeiro exemplo prático, uma coisa que eu vivo hoje, e essa transformação eu vivi, tá? Porque eu sou consultor de empresas, gestor de empresas, eu ofereço esse serviço para os empresários e eu tenho uma empresa de consultoria. E qual seria uma decisão prática aqui para você fazer isso aqui, ó? Transformar a operação em receita, tá? Uma empresa de consultoria que ela simplesmente vende a consultoria, mas ela tem todo um processo, né, de reunião, diagnóstico, você vai fazer isso aqui um produto. É simples, você vai fazer isso aqui um produto. Então, a reunião vira um produto. Para o cliente fazer uma reunião, ele paga R$200. O diagnóstico vira um produto. Inclusive, a gente tem um produto dentro da X que é um diagnóstico operacional, que era uma coisa que a gente ofertava gratuitamente. Virou diagnóstico. É um produto hoje de R$25 mil. A gente faz um diagnóstico completo na operação por 40 dias. Acompanhamento também é produto. Então, são coisas que eu já tenho na minha operação. Eu já tinha que fazer reunião, já tinha que fazer diagnóstico, já tinha que fazer acompanhamento. Mas eu produtizei. Qual o impacto disso? O meu ticket médio com o cliente vai subir, a minha margem de lucro vai subir, e eu tenho menos esforço por real, né? Por preço faturado. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Segundo exemplo aqui para uma indústria, para quem trabalha com distribuição, é começar a monetizar treinamento, certificação, canal, exclusividade regional. Vou dar exemplo. Você tem um canal aqui onde você vende para outras indústrias. Por que você não monetiza o seu treinamento e cria uma certificação ou usa a certificação que você tem para monetizar também e oferecer serviços paralelos? Você tem uma carteira de cliente, por que você não oferece exclusividade regional e cobra mais por isso? Vai aumentar a tua margem de lucro também. Então você tem aqui uma receita sem capex, que é basicamente você ter um controle orçamentário para isso, né? Você tem uma receita que já vai acontecer naturalmente, porque você não tem que montar toda uma operação do absoluto zero para dar treinamento, certificação, porque você já tem o cliente, já tem a carteira, já tem o canal. Você consegue fidelizar muito mais seus clientes dessa forma. É até melhor para os clientes. Então,
aprenda a transformar tudo aquilo que você tem hoje em operação, que te dê retorno, que te dê receita. E o que um gestor, que ele entendeu esse conceito de inventário, que o BBB faz isso muito bem, ele deveria se perguntar: primeiro, o que acontece todo dia na minha operação, que eu não precise inventar e criar a roda do zero? De todas essas coisas que acontecem todo dia, o que já tem a atenção do meu cliente, o que chega para mim através de dados, que é a atenção do meu cliente, mas eu não gero receita, eu não monetizo em cima disso. Então, quando você pega esses 3 princípios que a gente viu, que é a atenção, que sai de um pico pontual, ela é recorrente, coloca isso aqui através de dados que são mensuráveis e monetiza tudo isso aqui com oportunidade de monetização, cara, você dá um boom no teu negócio. Fez sentido para ti essa análise? Já confere aqui se você é inscrito, porque eu faço isso todo dia. E se você tem interesse numa análise mais completa ainda do modelo de negócio do Big Brother Brasil, onde a gente faz análises históricas, a gente faz toda uma análise em cima de como o BBB faz esses ativos se converterem em monetização, que são 7 mecanismos principais, e a gente também analisa como esses 7 mecanismos principais podem ser aplicados dentro de outros modelos de negócio. Se você quer essa análise mais específica, eu te convido a vir para o GSF, que é a nossa comunidade de análise de negócio e gestão estratégica, onde eu faço isso toda semana. Você tem lives semanais comigo também sobre gestão de negócio e, cara, é apenas R$19,90 por mês. Vou deixar o link aqui embaixo.